Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje conversando aqui conosco um vereador de Jandira, o Reginaldo Camilo dos Santos, o Zezinho, lá do PT de Jandira. Olá Zezinho, tudo bem? Bom dia, quero agradecer a TV dos Comerciários por esse espaço, né? Que é um instrumento muito importante para a sociedade aqui da região da Grande São Paulo. Vereador, nós aqui agradecemos aí, o vereador reservar um tempinho aí da sua agenda para vir conversar aqui conosco. A gente sabe que o dia a dia do vereador, ele é complicado, ele é cheio de tarefas, cheio de atividades aí. Mas eu queria só falar um pouquinho, o que o levou a seguir a carreira política, a virar vereador em Jandira? Na verdade, a trajetória política, eu iniciei do grupo de jovens da Igreja Católica e, de uma forma bem resumida, finais de semana, domingo, a gente se reunia, né, com a juventude. Eu era coordenador do grupo de jovens chamado JUSEBS, Juventude em Comunidade de Base. E aí teve um garoto, tinha uns 15, 16 anos, o nome dele é Carlos. Chegou no domingo, ele falou assim, estava triste, estava uma semana sem ir para a escola. A gente perguntou o que estava acontecendo. Ele tinha aquele problema de ataque epilético, e daí parece que teve esse problema na escola, noturno, e aí acho que a diretora chegou nele e falou assim, ó, você é doente, você não pode vir para a escola, você está prejudicando o andamento da escola. Nossa, que absurdo. E daí psicologicamente afetou o rapaz, e ele não voltou mais para a escola. Daí quando ele conversou conosco, foi uma atitude assim de indignação. Foi aí que eu falei, pô, nós precisamos montar um sindicato dos estudantes. Eu falei, padre, vamos falar com o prefeito, vamos pegar um terreno, vamos montar um sindicato. E daí foi aí que nós marcamos uma reunião com o prefeito na época, que era o Roberto Piteri, na primeira gestão. E daí o Piteri chegou e disse, ó, vocês são de uma igreja, a questão dos estudantes é uma questão ampla, e tinha razão, não dá para um segmento só. Hoje os estudantes são evangélicos, espíritas, não dá para pegar um terreno para a igreja montar um sindicato. Foi aí que a gente foi atrás da UNE, da UBS, e daí foi aí que a gente se organizou. Aí surgiu a União dos Estudantes de Jandira. E daí primeiro a gente montamos o Grêmio dentro da escola, que eu me tornei o presidente, e em seguida nós montamos a União Estudantil de Jandira, com as escolas estaduais da cidade. Ela ainda é ativa? É ativa, com certeza. E teve várias conquistas, né? Primeiro, começando por essa escola, que era do Moisés Cândido Vieira, desse rapaz, do garoto, nós fizemos, junto com os professores, conseguimos... Teve a primeira greve na cidade com essa escola, paralisação de uma semana. Depois tinha várias irregularidades com a diretora, ela foi afastada. E daí foi aí que começou a trajetória nossa, né, na cidade. Daí com o Grêmio Estudantil, depois montamos a União na cidade. E o garoto voltou a estudar? Voltou, hoje é formado, né, e fez administração de empresa. E daí sempre quando a gente lembra um pouco da nossa trajetória, a gente lembra desse trecho, né? Então nada acontece por acaso na vida da gente. Daí não tinha merenda, alimentação escolar, noturna nas escolas, foi uma luta da União Estudantil. Aquela carteirinha que hoje se paga em torno de 25 a 30 reais, teatro, cinema, para ter a carteirinha, em Jandira é gratuitamente. Então teve várias conquistas, né? E então minha trajetória começou política dentro do grupo de jovens da Igreja Católica e depois no movimento estudantil, que eu fiz parte da UBS, depois da União Brasileira. Depois disso, funcionário do Bradesco, aqui da Matriz, Cidade de Deus. Fui vice-presidente da CIPA, apoiado pelo sindicato. Em seguida, o presidente teve um infarto, o primeiro sindicalista foi a assumir uma presidência de uma CIPA, de um banco. Eu era o vice-presidente, eu acabei assumindo, porque o presidente ficou enfermo, né? E daí foi aí que acabei me envolvendo politicamente, né? Primeiro nos movimentos sociais. Sim. Foi mais ou menos isso.
E como é que seja, acho que essa dúvida de todo cidadão que mora aqui na região, conhecendo o histórico de violência em Jandira, mas um histórico de violência com a classe política, né? Como é que é ser vereador em Jandira? Não é fácil. Quero dizer que Jandira é uma cidade é uma cidade pequena, tem 17 km², é uma cidade que tem aproximadamente 117 mil habitantes, 75 mil eleitores e um orçamento de aproximadamente 200 milhões. Mas infelizmente, como não é diferente de outras partes do país, a corrupção, né? A corrupção, eu sempre falo que infelizmente é um câncer na sociedade, porque quando se fala precisamos investir mais dinheiro para a saúde, precisamos mais dinheiro para a educação, mas eu concordo que precisa de dinheiro, mas eu acho que antes de falar queremos mais dinheiro, porque investir mais dinheiro significa cobrar mais impostos. Eu acho que primeiro nós precisamos otimizar esses recursos, fechar a torneira, o desvio, a incompetência, o desvio do dinheiro público, a incompetência da administração pública. Então, Jandira, nos últimos anos, a gente vem passando por um momento muito difícil, né? Com a questão da forma que o prefeito foi assassinado, né? É inadmissível. Se o prefeito foi assassinado daquela forma, já pensou um cidadão normal, comum. E aí, no desenrolar da história, a gente pôde perceber que tinha uma verdadeira quadrilha dentro da prefeitura, que era um balcão de negócios, né? Tanto é que hoje são mais de 10 ações civis públicas que culminou em bloqueio de mais de quase 10 milhões de reais do espólio do prefeito falecido, de ex-funcionários públicos. Então, são coisas concretas que a própria justiça demonstrou o fruto da corrupção, né? Agora, uma morte que até hoje não foi esclarecida, né, vereador? Os acusados, eu me recordo ter visto, acho que na semana passada, uma notícia de que um dos últimos acusados estava em liberdade, ninguém foi realmente mantido preso por conta disso. Então, foi muito... Como que eu posso dizer? A gente fica muito triste porque a semana passada, um dos suposto mandante foi assassinado, que era um empresário, foi assassinado agora, recentemente, chegou a ser preso. Os outros que foi o secretário de governo, o secretário de habitação que ficou preso, já estão todos soltos. Os 3 que foram acusados da execução estão soltos. Então, na verdade, para mim, eu não sou dono da verdade, não quero julgar ninguém, só que Jandira, a cidade de Jandira tem sede de justiça. A impunidade não dá para continuar dessa forma. Tanto seja a impunidade na corrupção, como também na questão da criminalidade. O senhor tem medo de exercer uma atividade política numa cidade com esse histórico? Na verdade, não é fácil, não é fácil. A Câmara Municipal são 13 vereadores, nós sabemos que foram todos eleitos pelo povo, respeito a posição de cada um, porém 12 estão na base do prefeito, só tem eu, que sou oposição, só que é uma oposição responsável, mas é uma oposição que diz, que eu tento seguir o clamor popular, né? Não dá para uma cidade como Jandira a gente ter, por exemplo, um hospital onde um jovem entra com questão de overdose, que aconteceu na semana passada, de 21 anos. Entrou no hospital às 10 horas da noite, de um sábado, e até às 2 horas do domingo não tinha conseguido uma remoção. O hospital não tem uma UTI, não tem semi-UTI. O jovem teve 3 paradas cardíacas, respiratórias, e veio ao óbito. Então, esse tipo de coisa que aconteceu no Hospital de Jandira, eu estou dando esse exemplo, é que isso é fruto, muitas vezes, da incompetência, da corrupção dos governos que se passaram.
Porque, na verdade, Jandira hoje tem um gasto só de folha de pagamento em torno de 25 milhões, só da saúde. Se você olhar lá, o quadro médico está completo. Só que você vai no posto de saúde, é uma vergonha. O médico assina para trabalhar das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, só que ele só vai uma vez na semana trabalhar, fica 2 horas no posto de saúde e vai para as outras cidades, vai para consultórios particulares. E aí, o que eu quero dizer que também não é só a corrupção, é a incompetência, é você ter pulso para governar uma cidade. Então, eu só estou dando esses exemplos. É o caso do rapaz que veio a óbito, é o caso da dona Maria, que não consegue um cardiologista, que não consegue um oftalmologista, e está se pagando os médicos. Então, uma cidade, administrar uma cidade, é como se você estivesse administrando a tua casa. Você tem um salário, se você tem um orçamento de 3, 4 mil reais, você tem que pagar o aluguel, a água, a luz, é certinho. Se você não seguir o seu orçamento, vai faltar alimentação para as crianças, você vai deixar de pagar a água, a luz. A administração pública não é diferente. Só que o prefeito tem que ter responsabilidade que ele não está administrando a casa dele, ele está administrando uma cidade. Então, a responsabilidade se torna muito maior. No caso da saúde, acho que o problema é tão maior que motivou até um programa específico do governo federal, Mais Médicos, que está gerando essa polêmica toda, porque esse comportamento, inclusive, da classe médica, é claro que tem ali a responsabilidade do gestor, mas o comportamento da classe médica, ele parece que é parecido numa série de locais, quase no Brasil todo, né? Agora, você falou a respeito da dificuldade que é ser vereador de oposição, inclusive, numa Câmara com 13 vereadores, você é o único de oposição. E numa condição ainda absolutamente, vamos dizer assim, curiosa, né? Porque o seu correligionário de partido lá, o Julinho, que foi inclusive ex-candidato, foi candidato a prefeito já da cidade, ele é líder do atual prefeito na Câmara. O PT ele faz o líder do prefeito na Câmara e tem também o único vereador de oposição. É uma situação bastante delicada, né, Zezinho? Infelizmente, a gente fica até meio constrangido, né? Porque o Partido dos Trabalhadores, que eu tenho orgulho de dizer, eu sou do PT. E eu sempre digo, quando eu saí do PT, onde eu comecei a minha trajetória política, é o maior partido de esquerda da América Latina, onde a gente tem líderes como o Lula, que mudou a história do nosso país, a presidente Dilma e tantos outros. E eu quero dizer que, quando eu entrei no Partido dos Trabalhadores, o partido tem um estatuto, o partido tem uma linha de trabalho. E eu não posso assumir um cargo eleito e tentar pegar esse estatuto e jogar na lata do lixo. Eu não vou fazer. Eu prefiro abandonar meu cargo, sair da vida pública do que fazer essas questões. Então, na verdade, eu respeito a posição do outro vereador, do PT, porém eu não concordo. Não concordo. Respeito, mas não concordo. Porque hoje a direção partidária de Jandira tomou uma decisão por maioria absoluta do diretório, de fazer oposição ao governo do PV. E temos que lembrar que o governo do PV hoje, o partido do PV, é oposição a nós no Estado, a nós a nível nacional, né? E hoje eu posso também dizer que o PT de Jandira teve um candidato a prefeito. Paulinho Bruru. Nós tivemos um plano de governo e a gente defendeu e teve muitos embates com o PV, tanto na justiça como politicamente. Eu não posso simplesmente acabou uma eleição e discutir com o prefeito através do meu umbigo. Que cargo que vou ter, vamos compor. Gente, é menosprezar a consciência da sociedade, do povo. Porque teve um embate na cidade de ideia, de plano de governo, de posição política. Então sempre eu falo, nós perdemos uma eleição, perdemos uma batalha, porém não perdemos uma guerra.
Então, na verdade, nós poderíamos até compor o governo do PV, mas primeiro discutir o plano de governo, a linha da saúde, da educação, o que a gente acredita, o que seria importante implementar no governo do PV, para depois ir compor o governo, né? Então, eu acho que teve uma inversão aí de valores. Então, de qualquer forma, o PT é a oposição, o que a gente tem é uma relação fraterna, de respeito com os companheiros que estão compondo hoje o governo do PV, só que eles têm consciência que hoje eles vão ser responsabilizados por todos os atos. Eles estão enquanto pessoas, eles não estão representando o partido. Ok. Vereador, eu pedir licença um pouquinho, vereador, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta para o nosso bate-papo aqui. Continue ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje falando aqui com o vereador Zezinho do PT de Jandira. Zezinho, no primeiro bloco você falou um pouco para a gente a respeito dos problemas do hospital e usou um caso em particular que foi um jovem com um problema de overdose. Agora, acho que talvez não tenha sido por acaso que você tocou na questão da overdose e das drogas, porque você tem um trabalho intenso de enfrentamento ao crack lá na cidade. Como é que funciona esse trabalho, Zezinho? Então, na verdade, minha trajetória vem da juventude, políticas públicas de juventude. Foi em Jandira que, junto com o Paulinho Bururu, mas eu fui o autor do cursinho popular, aonde nós temos 10 jovens que colocamos para fazer medicina em Cuba, gratuitamente, voltaram. Estão voltando aos poucos, mas a maioria já voltaram, já formados. O cursinho popular, proporcionalmente, no estado de São Paulo, em Jandira, é a cidade que mais coloca jovens no ProUni. Cursinho popular que também é de tua autoria o projeto lá, né? É minha autoria, do poder público. É o primeiro que o poder público assumiu efetivamente, né? Então, fora o cursinho popular, a universidade aberta, a Lan House gratuita, que é para a nossa juventude, e a questão dos cursos gratuitos com o Senai, a parcerias. Então, desenvolvendo uma políticas públicas para a juventude. E a gente está deparando nos últimos anos com um problema muito sério, que é a questão da dependência química, em especial o crack. O crack, todos os dias, chega mães, jovens no meu gabinete, pedindo para ajuda. E aí é um dilema, porque na região, no corredor, Jandira, Itapevi, Cotia, Barueri, Carapicuíba e Osasco, não existe clínica pública. O que existe hoje é igrejas ou ligada à religião católica ou evangélica, onde se tem trabalhos voltados, né, para voluntários, ou quando se tem a clínica, é muito caro, um tratamento hoje, uma mensalidade é em torno de R$ 2.500. Como você pode falar para uma pessoa da periferia, uma família que ganha salário mínimo, que vai pagar para colocar um filho para pagar esse valor? Impossível. Então, hoje, daí como a demanda começou a crescer muito. Mas nenhuma dessas iniciativas, de fato, mantida pelo poder público. Né? Algumas até têm apoio de prefeitura. Tem apoio, tem algum, como Jandira, depois de muita briga, nós conseguimos subsidiar algumas entidades, né? E que eles acabam abrindo para nós 30 vagas em Limeira, 40 em Cabreúva. Mas se você for avaliar, é números muito tímidos, comparando com a nossa realidade. E aí, a gente se fala tanto da Cracolândia em São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. A Cracolândia está invadindo a nossa região. Você vai em Itapevi, não quero citar local, mas você vê alguns focos. Jandira, Carapicuíba, Osasco. Barueri, que é uma cidade rica. Hoje você vai no Paulista, em algumas regiões, os jovens é que nem zumbi na rua. Então, a questão da política de combate ao crack, em especial o crack, porque um jovem hoje começa a consumir o crack, a vida dele vai ser muito curta. Ele não vai conseguir viver mais do que, a partir do momento que ele começa a dependência pelo crack, ele não vai viver. Se ele conseguir viver 7 anos é muito,
consumindo, porque aquilo consome a vida das pessoas, acaba com a saúde. É uma das mais agressivas. Ou ele vai morrer, ou ele vai ser preso. É uma coisa... Tem depoimentos que jovens, meninas, se prostituindo, tem casos que roubam tudo dentro de casa. E, na verdade, é uma doença. Então, o problema do crack hoje é um problema de saúde pública. Foi aí que nós tivemos a oportunidade, junto com o prefeito de Carapicuíba, o Sérgio Ribeiro, conversamos com o Padilha, que é o ministro da Saúde, e começamos a desenvolver um projeto piloto. Só que, na verdade, falar de combate às drogas não é fácil, porque tem várias linhas, né? Psiquiatra tem uma linha, os psicólogos têm uma linha, né? Tem várias frentes de visão que tem que ser respeitado. E daí fizemos vários debates, várias reuniões com o Centro de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e daí conseguimos fazer um formato que, na verdade, hoje quem está tocando esse projeto da forma clínica é o Dr. Felipe, que é o diretor de psiquiatria do Hospital de Barueri e dos sanatórios, antigos sanatórios, Hospital Geral de Itapevi. Então, ele desenhou um projeto com os psicólogos, com os profissionais, e paralelo a isso, nós com o prefeito Sérgio Ribeiro, junto com, na época, Rubens Furlan, que agora o prefeito Gil, e eu quero fazer um agradecimento publicamente, porque eu pensei que ia ter problema por ser de outro partido, mas a conversa foi tranquila. Foi tranquila, ratificou o que nós tínhamos conversado com o prefeito anterior, o Rubens Furlan, e ficou de Barueri construir a clínica. Itapevi, a doutora Ruth tinha assinado o compromisso, o protocolo de intenção de ceder a área. Por que Itapevi ceder a área? Porque Itapevi é enorme, tem Amador Bueno, Santa Rita, e precisa de um local arejado onde possa fazer esse trabalho. E só que agora o prefeito Jaci, a gente está tendo algumas dificuldades de entendimento, porque infelizmente algumas pessoas entendem que clínica parece que é uma FEBEM numa cidade. Não é, gente. Não é isso, eu quero aproveitar essa oportunidade que nós estamos dialogando. Nós temos que dar oportunidade para a juventude se tratar, né? Porque hoje a dependência química não tem cor, não tem raça, não tem a questão social, pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser a classe média. Então todos estão sujeitos a isso. Então a gente está uma dificuldade em Itapevi por entendimento do executivo que acha que pode ser transformar numa FEBEM na cidade. E Jandira, que é hoje o prefeito do PV, também não está tendo dificuldade, porque Jandira e Carapicuíba entraria com a questão dos equipamentos. E o Ministério da Saúde entraria com custeio, que é o mais caro. E avançou bastante, porém agora está com esse entrave do local. Essa semana eu conversei com Lapas, o prefeito de Osasco, e ele nos propôs, como foi formado o consórcio aqui na nossa região, e incluiu Santana de Parnaíba, Pirapora, Cotia, e ele falou: Zezinho, Cotia tem área, Santana de Parnaíba tem área. E ele se propôs e falou: a cidade de Osasco quer participar desse programa. Então, eu fiquei super feliz, porque hoje Osasco entrou no debate. Nós vamos ampliar essa questão a nível de consórcio regional, inclusive vai ser pautado na próxima reunião. E aí, eu acho que ninguém é dono da verdade. Talvez o local pode buscar um outro meio, talvez Itapevi não entre com o local, mas a gente faz questão que Itapevi participe desse programa, porque é divisa de município, e faz 15 dias que teve uma chacina em Itapevi. 6 jovens foram assassinados na questão de usuários de crack. Então, na verdade, gente, hoje a política das drogas é políticas comum que os municípios precisam usar e combater, porque não existe uma fórmula mágica, né? O que tem que ter de nós políticos, o que a sociedade espera de nós, é sensibilidade para esse tema. E eu fiquei muito feliz
que a maioria dos prefeitos estão dando essa resposta. E eu não tenho dúvida que antes do Padilha se afastar do cargo, nós vamos poder assinar esse convênio com o governo federal para que a gente possa iniciar, né, uma batalha aí, principalmente contra o crack. Olha, parece que agora então realmente está mais próximo disso acontecer. A prometida clínica que vem sendo alvo de debates aí na região toda já faz bastante tempo. Eu me lembro até de um almoço entre os deputados federais para discutir um formato para esse projeto. Já tem bastante tempo, né? É isso. Agora, o vereador falou de vários projetos, aí, o cursinho, a Universidade Aberta, todos eles dedicados, em princípio, aos jovens, como uma rede de serviços para tentar afastá-lo da tentação das drogas, até o limite do que não conseguiu, e aí tem que haver um tratamento através da clínica de fato. Mas vamos falar um pouquinho dessa outra rede de serviços, em especial da Universidade Aberta, que também foi uma proposta do vereador lá em Jandira, e hoje vem desenvolvendo um trabalho muito bacana lá. Como é que funciona a Universidade Aberta? A Universidade Aberta, assim, eu mesmo, quando eu terminei o ensino médio, fui tentar um vestibular na Universidade de São Paulo, eu saí de lá frustrado, porque a realidade no estado de São Paulo são em torno de 600 mil jovens no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, se formam no ensino médio a cada ano. A Universidade de São Paulo vem oferecendo em média, nos últimos 10 anos, 12 mil vagas. Olha que absurdo. 12 mil vagas, se forma 600 mil jovens a demanda a cada ano, e dessas 12 mil vagas que a Universidade de São Paulo oferece, 60% que conseguem entrar, em média, são alunos de escolas particulares. Então a demanda é muito reprimida. Gente, é um absurdo. A diferença é muito grande. Né? Muito grande. E aí, por isso que eu falo, tenho orgulho de algumas políticas do Partido dos Trabalhadores. O Lula pode não ter ele não teve acesso ao ensino superior, mas foi o presidente que mais proporcionou aos jovens brasileiros oportunidade para entrar numa universidade. Foi através do governo Lula que colocou no país o ProUni, que já colocamos em torno de 1.400.000 jovens fazendo cursos gratuitos com convênio com as universidades particulares. Foi no governo Lula que nós conseguimos a Universidade Aberta do Brasil. E foi através da Universidade Aberta que a gente implementou na cidade de Jandira, através do Haddad, que era ministro, foi em Jandira, é cidadão jandirense, e que eu tive a oportunidade, além de implementar na cidade um projeto meu, né, junto com os demais companheiros, eu tive a oportunidade de cursar na Universidade Aberta o curso de administração pública. Né? Então eu tive a oportunidade, como tantos outros estão tendo hoje, como teve. Então a gente tem que sempre frisar, né? Foi o presidente que muitas vezes, eu vi uma fala que o presidente, o Lula, ele não sabe falar inglês, não sabe falar o francês, mas o Lula, ele sabe falar a língua do povo, né? Então esse é um presidente que tem orgulho de dizer isso, e que a gente seguiu muito a linha do presidente, as políticas sociais em Jandira, e avançou bastante. Eu peço a Deus que continue, ilumine a consciência aí dos prefeitos, que possa continuar avançando sempre. Tá certo. Agora, o cursinho popular, também sua iniciativa em Jandira, veio complementar aí as iniciativas de oferecer acesso aos estudantes, ou na tentativa de oferecer acesso aos estudantes para o curso superior também. Como é que funciona? Ainda está ativo o cursinho popular em Jandira? Infelizmente, o cursinho, na época, chegou a ter 1.000 jovens matriculados. 1.000 jovens matriculados. Em contrapartida, totalmente gratuito. As apostilas eram conseguidas por uma ONG que a gente fez da Itália, né? Através do padre João Carlos. E era totalmente gratuito. Em contrapartida, o estudante, eles faziam pesquisa nas áreas carentes, nas áreas de risco, mapeava, né, as famílias,
via a questão de alimentação, tinha todo um trabalho social de contrapartida. Os estudantes eram estudantes de 3º e 4º ano da Universidade de São Paulo, porque o projeto amarrou muito. Não é porque as outras universidades não são importantes, é para evitar o cabide de emprego. Vamos pegar os jovens da Universidade de São Paulo, um convênio, paga-se em torno de R$15 a hora para esse estudante ministrar as aulas em Jandira, e ele pode ficar no máximo 1 a 2 anos. E depois tem que ficar sempre rotativo, para não ter aquela figura, o irmão do vereador, o tio, o amigo do prefeito, senão ia virar um cabide de emprego. Então a gente tentou ter esses cuidados no projeto, para ser um projeto de excelência. E só que hoje, infelizmente, o prefeito atual, ele passou, não é mais, quem está, o gestor do projeto não é mais a prefeitura, porque hoje tem, se tiver 100 alunos matriculados é muito. Hoje é a FIEB de Barueri, Jandira paga para a fundação confeccionar as apostilas e administrar o cursinho, o corpo técnico de professores. Não tenho nada contra a FIEB, em respeito, porque é uma instituição renomada. Porém, um time que está ganhando não se mexe. E Jandira, as peculiaridades dos profissionais, das pessoas, como surgiu, né? Sabe o que é o cursinho popular? Mandar 2 jovens por ano para fazer medicina gratuitamente, aqueles que mais se destacaram no projeto, aqueles que têm interesse. Então, é essas peculiaridades que faz a diferença. Então, eu só fico preocupado da forma que o prefeito mexeu hoje no projeto, né? E espero que eu esteja enganado, espero que o ano que vem ele possa retomar a qualidade, a quantidade e possa dar uma resposta para esses jovens de Jandira. Porque quando a gente fala da questão das drogas, da juventude, da marginalização da juventude, se você pegar os dados estatísticos hoje, aqueles que morrem por arma de fogo, que são assassinados, de cada 10, 6 são jovens. São jovens, sim. De 16 a 24 anos, pior, são negros, são de periferias. Então, se a gente quer dar uma resposta para as drogas, para a violência, nós temos que investir no social. Nós temos que proporcionar acesso ao ensino de alfabetização, acesso ao ensino primário, ao ensino fundamental, ao médio, é a universidade pública. Nós temos que abrir, eu sempre falo que a gente tem que estourar a porta do Senai. O Senai é do povo. É inadmissível hoje alguns valores que é cobrado. Aquilo é do povo, gente. Nós temos que abrir e proporcionar à juventude a fazer cursos de operador de empilhadeira, gratuitamente, da área de informática, porque são cursos renomados do Senai. Então, isso, o poder público tem que fazer convênio, tem que fazer a sua parte. Então, eu acho que para a gente modificar a realidade hoje da violência, principalmente na juventude, é buscar políticas públicas na área de educação. Nessa área. Tá certo. Meu Deus, Zezinho, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer por ter reservado um tempinho aí da sua agenda para vir conversar aqui com os comerciários, com os nossos telespectadores, com os trabalhadores em geral. Mas, infelizmente, o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no seu sindicato, verifique as atividades no site www.secor.org.br, visite a sede e subsede do sindicato, acompanhe as assembleias e as reuniões da sua entidade para se manter informado de tudo que acontece para a categoria. Acompanhe também no Facebook, facebook.com/secorcut. E o programa TV Secor fica por aqui. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!